A nossa família é um presente de Deus. Eita, que presente bom, gente. Quantos sabem que é maravilhoso habitar em família? Amém? E mesmo que... Obrigada, queridos. Mesmo se... Vocês são maravilhosos, vocês são ungidos, viu? Que coisa boa. Vocês atraem a unção de Deus. E eu sei que isso só é possível porque tem presença de Deus na vida de vocês. Tem presença de Deus na casa de vocês, na família de vocês. Porque unção a gente não fabrica. Ou ela existe ou ela não existe. Amém? Obrigada. Glória a Deus. Eles são lindos, não são? Eu fico apaixonada cada vez que eu venho aqui. Eu digo, meu Deus, que coisa mais linda. A bandinha que já virou uma bandona. E, gente, o mais maravilhoso é saber que todos eles aqui carregam um testemunho de família, né? Então, eu ouvi alguém dizendo que toda vez que você ouve um testemunho, o testemunho ele carrega um poder. E sabe qual é o poder do testemunho? Deus pode fazer de novo. Deus fez com ele, pode fazer comigo. Deus fez com a família dele, pode fazer com a minha. Amém? Então, quando a gente diz que família é um presente de Deus... Pode ser que alguns aqui convivam numa família que não é funcional, numa família onde as pessoas se agridem, se machucam, mas isso não muda o fato de que família é projeto de Deus, é um presente de Deus, e se a gente descobrir as veredas de Deus, se a gente resolver colocar os princípios da palavra de Deus em prática, a gente vai ver o quadro sendo revertido e a gente vai poder experimentar que família realmente é um presente de Deus. Amém? Sabe, queridos, a igreja do Senhor Jesus, ela está cheia de milagres. Ela está cheia de pessoas que ninguém dava R$1 pela vida delas, pelo casamento delas, nem elas mesmas acreditavam mais no casamento delas. Gente que já estava de mala pronta para sair de casa, gente que já estava dando entrada no divórcio, gente que talvez já estivesse até flertando com alguém, mas a palavra de Deus entrou. E gente, quando a palavra de Deus entra e o coração de um homem, de uma mulher se abre para acolher essa palavra, não há limites para o que Deus é capaz de fazer. Ele levanta o homem do pó, do monturo, e faz com que esse mesmo homem que estava na vergonha, na lama, na desonra, coloque essa pessoa para se sentar no meio de príncipes. E sabe, homem não faz isso, gente, mas Deus faz. Amém? Não há limites para o que Deus é capaz de fazer. Eu sei disso por causa da palavra de Deus. Eu sei disso por causa de casais que nós temos acompanhado ao longo de todos esses anos. Eu sei disso porque nós temos experimentado deste mesmo poder na nossa família. Amém? Poder do perdão, poder de restauração. Gente, eu tenho a história do meu irmão, meu terceiro. Eu sou a mais velha, então meu irmão, o terceiro na ordem de chegada nesse mundo, eu posso falar porque o testemunho é público, não dá tempo de contar tudo, mas só para você entender o que eu estou dizendo, que não tem caso perdido para Deus. Tá? Não é a temática do que eu quero trazer hoje, mas eu preciso dizer isso para alguém nessa manhã. Não há caso perdido para Deus. Meu irmão entrou na vibe do crente natural, do crente que trabalha muito, do crente que não mais tem tempo para cultuar, para congregar. Minha cunhada foi na mesma direção. Então a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. E dura coisa é quando você começa a se afastar da palavra de Deus. Você começa a se afastar do ambiente de santidade da igreja. E então eles viviam como evangélicos, mas numa vida muito natural. E com alguns problemas no casamento, e o diabo não perde tempo, enviou logo uma Dalila, e meu irmão começou a ter um relacionamento extraconjugal. Quantos sabem que as Dalilas ainda existem nos nossos dias? E foi um tempo muito difícil, minha cunhada descobriu, e a coisa piorou. Resumo da ópera, eles se separaram, acabaram se divorciando. 2 anos separados, depois veio o divórcio, ao todo 7 anos separados.
Tem 2 anos que eles se casaram de novo. Só para você saber, gente, não tem estado terminal quando Deus entra em cena, sabe? E foi um casamento lindo, com muita graça, com muita unção. E ele fez questão de dar uma festa de casamento para ela. E ela disse, mas meu amor, você vai gastar muito. Ele disse, não, eu quero te honrar. Eu quero honrar a sua vida. Porque eu mesmo não me queria e eu não entendo como você me quis de volta. Sabe? Então, e hoje, gente, eles têm um casamento que eles nunca tiveram antes. Então, aquilo que às vezes vem para nossa desgraça, quando Deus entra em cena, lá na frente se transforma num testemunho. Amém? Então, eu precisava dizer isso, mas o tema dessa manhã, nós estamos encerrando a conferência de família e eu quero perguntar para você, quanto vale a sua palavra? Quanto vale a sua palavra? O que você fala pode ser escrito? O que você fala, as pessoas que convivem com você podem confiar na sua palavra? Sua mulher confia na sua palavra, seus filhos confiam na sua palavra, sua parentela, seus familiares confiam na sua palavra, seus amigos confiam na sua palavra, ou meio que você já virou motivo de chacota, tipo assim, isso aí é enrolada, isso aí é uma enrolada, não leva a sério o que fala não. Quanto vale a sua palavra? E eu queria começar lendo uma historinha e queria que vocês prestassem atenção, tá bom? O nome da historinha é Cascas de Amendoim. Certo hindu estava em alto mar quando foi surpreendido por uma tempestade. Ondas enormes atacavam a frágil embarcação e sua vida estava em perigo. No desespero da situação, resolveu apelar para o Deus dos mares. Caso eu saia com vida dessa tempestade, quando eu chegar em casa, te oferecerei 10 bois como sacrifício de gratidão por teres salvo a minha vida. Feito a promessa, ficou na expectativa do mar acalmar-se. O Deus dos mares atendeu o seu pedido. A tempestade parou e nosso amigo da história conseguiu sobreviver. Ainda em meio à viagem, começou a pensar sobre o tipo de voto que havia feito. Achou um pouco exagerado. 10 bois? Fez então algumas considerações. Eu acho que de qualquer maneira eu iria sair com vida daquela tempestade. Eu não vou dar 10 bois de presente não. Vou dar apenas 5. Quando chegou ao porto de destino, já havia decidido em seu coração que 5 bois ainda seria muito. Daria apenas 2. Afinal, ele usava os animais para o serviço e estes lhes fariam muita falta. Chegando em casa, contou à esposa o ocorrido, falando também da promessa que havia feito. A reação de sua mulher foi negativa. Ele sugeriu, vamos dar o bode que temos em casa. O bode é um animal de estimação, nós não podemos fazer isso, retrucou a esposa. À noite foi deitar-se pensando no que fazer para cumprir a promessa. Pela manhã chegou, a manhã seguinte com essa conclusão. Darei um saco de amendoim da última colheita ao Deus dos mares por ter salvo a minha vida durante aquela tempestade. Saiu cedo de casa para levar a oferenda. O templo ficava distante da sua casa várias horas, o caminho era longo. Na estrada, caminhando e pensando, começou a comer os amendoins. Caminhando e comendo, chegou ao templo e só restavam as cascas dos amendoins. Perto do ídolo, entregou as cascas e disse, Deus dos mares, aqui está a minha oferta de agradecimento por teres salvo a minha vida durante aquela tempestade em alto mar. Cascas de amendoim. É apenas uma história, mas ilustra muito bem a forma como muitos cristãos encaram os compromissos assumidos com Deus. Quanto vale a sua palavra?
Sabe, gente, o comportamento do personagem dessa história demonstra a fragilidade das promessas que são feitas por emoção. E como emoções passam, as decisões tomadas debaixo delas passam rápido também. É o famoso fogo de palha. Quem já ouviu aqui essa expressão? O que significa fogo de palha? Empolgação que dura pouco tempo, algo que parece intenso e importante, mas que acaba rápido. É transitório, efêmero, assim como o fogo em palha que pega rapidinho, mas logo se apaga. E nós temos vários exemplos na Bíblia de pessoas que fizeram promessas e que não as cumpriram. Promessas feitas debaixo de pressão. E a gente não tem tempo para ficar cavando muito, mas eu trouxe aqui, me lembrei do personagem Faraó. Quantas promessas Faraó fez a Moisés debaixo da pressão das pragas. Mas depois que o negócio aliviava, ele mudava de ideia. Em Êxodo capítulo 8, versículo 8, a palavra de Deus diz assim, foi na praga das rãs. Chamou Faraó a Moisés e Arão e lhes disse, rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Então deixarei ir o povo para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Ele prometeu. Mas depois que as rãs foram embora, versículo 15, vendo porém Faraó que havia alívio, continuou com o coração endurecido e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Aí você vai para a praga das moscas, em Êxodo 8, versículos 28 e 29. Então disse Faraó, deixar-vos-ei ir, para que ofereçais sacrifícios ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que saindo não vades muito longe, orai também por mim. Respondeu-lhe Moisés, eis que saio da tua presença e orarei ao Senhor amanhã. Então enxames de moscas se retirarão de Faraó, dos seus oficiais e do seu povo. Somente que Faraó não mais me engane, não deixando ir o povo para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Aí Faraó, não, tá certo, pode contar comigo. Tá. As moscas foram embora. Versículo 32. Mas ainda esta vez endureceu Faraó o coração e não deixou ir o povo. Promessas feitas debaixo de pressão, movido por emoção, mas que você sabe que não existe uma disposição no coração para cumpri-la. Quando você vai para Êxodo 10, versículos 16 a 20, vem a praga dos gafanhotos. Então se apressou Faraó em chamar a Moisés e Arão e lhes disse, pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós outros, agora pois peço-vos que me perdoeis o pecado desta vez ainda, e que oreis ao Senhor vosso Deus que tire de mim esta morte. E Moisés, tendo saído da presença de Faraó, orou ao Senhor. Então o Senhor fez soprar fortíssimo vento ocidental, o qual levantou os gafanhotos e os lançou no mar vermelho. Nem ainda um só gafanhoto restou em todo o território do Egito. E aí o último versículo diz, o Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. Espera aí, Zuleika. Até agora era Faraó quem estava com o coração endurecido. Mas esse texto está dizendo que foi Deus quem endureceu agora o coração de Faraó. E finalmente, como é esse negócio? Era Faraó que tinha um coração duro? Ou era Deus que estava cutucando o coração de Faraó e endurecendo o coração dele? Gente, nosso Deus não é um Deus manipulador. Amém? Os homens não são um fantoche na mão de Deus. Quando a Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó, não quer dizer que era uma ação direta de Deus, intencional de Deus, movendo o coração de Faraó para endurecê-lo. Não é nesse sentido. Deus não tinha nenhuma responsabilidade com a dureza do coração de Faraó, mas a obstinação do coração daquele homem, o orgulho que havia nele, a soberba que havia nele, fazia com que ele reagisse com dureza ao que Deus estava fazendo. Está dando para entender?
para eu clarear mais aqui, para você entender essa questão de Deus endurecer o coração de Faraó, é só um parênteses, para você entender mais um pouquinho o caráter de Deus. Quantos sabem que um dos nomes de Jesus é o Príncipe da Paz? Príncipe da Paz, amém? Mas olha o que está escrito em Mateus capítulo 10, vamos lá, rapidinho. Mateus capítulo 10, diga: o meu Jesus, Ele é o Príncipe da Paz. Mateus capítulo 10, versículos 34 e 35. É o próprio Jesus falando: o Príncipe da Paz, Jeová Shalom. Não pensem que eu vim trazer paz à terra. Opa! O Príncipe da Paz dizendo: não pense que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e a sua mãe, e entre a nora e a sua sogra. Assim os inimigos de uma pessoa serão os da sua própria casa. E agora, o Príncipe da Paz dizendo: não vim trazer paz, eu vim trazer espada, eu vim trazer divisão dentro de casa. O que isso significa, gente? Significa que Jesus veio trazer guerra para as nossas vidas? Não. Destruição, separação? Não. Mas Jesus conhecia a dureza do coração do homem e sabia que em muitos lares onde o evangelho entrasse, a guerra ia entrar junto. Quantos aqui que quando viviam no mundo não tinha problema nenhum para os seus pais, para você sair para uma balada, para você sair para encher a cara de cerveja, para você sair para se prostituir e estava tudo bem? Mas no dia que você voltou para casa dizendo: eu hoje aceitei Jesus e eu sou crente, sua família se voltou contra você dizendo: ficou doido agora? Vai dar dinheiro para pastor ladrão? Endoidou, foi? Então não é Deus endurecendo o coração, mas é o coração do homem diante do que Deus está fazendo. Sabe, queridos, que num culto, quando a palavra de Deus está sendo ministrada, existem aquelas pessoas que endurecem o coração. O pastor está pregando, aí a pessoa está: isso aí é mensagem de carapuça. Isso aí é para mim, isso aí alguém deve ter contado a minha vida. Quer saber de uma coisa? Não volto mais aqui não. Não volto mais aqui não. O pastor fica dando piadinha no púlpito, não volto mais aqui. Em compensação, tem outro que está recebendo a mesma palavra e está ali se quebrantando: Senhor, tenha misericórdia de mim, me ajude, Pai, me ajude a mudar. Eu quero, Senhor, eu quero uma vida em conformidade com a Tua palavra. Gente, é a mesma palavra sendo lançada, mas sendo recebida por corações diferentes. Está dando para entender? Ou seja, o mesmo sol que derrete a manteiga endurece o barro. O problema não está com o sol, gente. Está com quem está recebendo o calor dele. Deu para entender? Não era Deus ali segurando o coração de Faraó. Era a obstinação do coração dele reagindo ao que Deus estava fazendo. Deu para entender, queridos? Quantos sabem, queridos, que Deus espera que nós sejamos responsáveis com a nossa palavra empenhada? Que sejamos sérios com aquilo que nós nos comprometemos e prometemos. Amém? Por quê? Porque o caráter de Deus é assim. Deus leva a sério o que Ele fala. O que Deus fala, queridos, vira lei até para Ele mesmo. Deus, Ele se deixa prender pela própria palavra dEle. Por isso é que Ele não muda a sua palavra. Amém? Ele é fiel, Ele é íntegro, Ele cumpre o que Ele promete. Então Ele espera encontrar em nós o mesmo traço de caráter. Nós somos filhos dEle, por isso devemos ser imitadores dEle. Amém? Quando nós prometemos algo a Ele, Ele ouve. E quando nós prometemos algo aos outros, Ele também ouve. Amém? Em Eclesiastes capítulo 5, versículos 1 a 5, eu vou ler na Bíblia a mensagem. Tome cuidado quando você entrar na casa de Deus,
Vá pronto para obedecer a Deus, pois isso é o que importa. Não entregue oferta como os insensatos que o fazem sem saber que estão fazendo mais mal que bem. Não fale demais, nem fale sem pensar. Nem faça promessas impensadas diante de Deus. Deus está no comando, não você. Quanto menos você falar, melhor. Trabalhar demais prejudica o sono. Falar demais identifica você como insensato. Quando você fizer uma promessa a Deus, cumpra e logo. Deus não gosta de conversa fiada. Então, se fizer um voto, cumpra-o. É melhor não fazer voto algum do que fazer e não cumprir. Mateus 5,37, na Bíblia NVT. Quando disserem sim, seja de fato sim. Quando disserem não, seja de fato não. Qualquer coisa além disso vem do maligno. Salmo 15, na versão NVT. Senhor, quem pode ter acesso ao teu santuário? Quem pode permanecer em teu santo monte? Quem leva uma vida íntegra e pratica a justiça. Quem de coração fala a verdade. Quem não difama os outros, não prejudica o próximo, nem fala mal dos amigos. Quem despreza os que têm conduta reprovável e honra os que temem o Senhor e cumpre as suas promessas, mesmo quando é prejudicado. Que cumpre as suas promessas, mesmo quando é prejudicado. Quem empresta dinheiro sem visar lucro e não aceita suborno para mentir sobre o inocente. Quem age assim, jamais será abalado. O versículo 4 desse texto, na versão Almeida atualizada, diz: embora jure com dano seu, não muda. O versículo 4, na versão King James, diz: mantenha a palavra empenhada e mesmo saindo prejudicado, não volta atrás. Empenhou a sua palavra. O cenário era um, mas você empenhou a sua palavra. O cenário mudou, e agora? O cenário mudou, mas a minha palavra não. Mesmo que eu não receba tantos benefícios quanto eu receberia antes. Ou mesmo que eu não tenha benefício mais nenhum. Mas eu empenhei a minha palavra, então eu devo cumpri-la. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Amém, queridos? Cumpra o que você prometeu aos seus filhos. Cumpra o que você prometeu a Deus. Cumpra o que você prometeu aos seus funcionários. A gente, se nós vendermos tanto esse mês, eu vou aumentar não sei quanto no salário de vocês. Vocês vão receber uma caixinha de tanto. Vocês vão receber um agrado de tanto. Aí os funcionários se empenham, aquela coisa toda. Bora, vamos bater a meta. No final do mês vem o salário puro. E cadê o que foi prometido? Cumpra o que você prometeu ao seu marido. Cumpra o que você prometeu à sua esposa. Amém? Gente, todos nós vamos a casamento. E é muito interessante aquele momento dos votos. Embora as pessoas hoje levem na brincadeira ou não considerem, aquele é um momento muito importante. Eles estão empenhando a sua palavra um para com o outro. Eles estão selando aquela aliança, fazendo votos. Quais são as promessas que são feitas? Uma delas é a promessa de fidelidade. Eu prometo lhe ser fiel. E um pastor disse: o casamento é um compromisso de se dedicar exclusivamente um ao outro. E você não pode deixar ninguém tomar o lugar do seu cônjuge. Seja na sua mente, no seu coração ou na sua cama. O casamento é o ato de trancar dois corações juntos no amor. E em seguida jogar a chave fora. Amém? Uma outra promessa que o casal faz na hora que estão se casando, né? Até que a morte nos separe. Sabe, às vezes, gente, os dias estão tão loucos
que está dando vontade de eu, quando os casais vão fazer o voto, eu pegar o celular e ficar ali gravando. Porque como as pessoas estão se esquecendo rápido e fácil do que prometem. A palavra empenhada não tem valor nenhum. Meu irmão é fotógrafo, cinegrafista, e eu lembro que ele me contou um caso que ele fez um álbum, fez a produção de um casamento, fez como é que chama? Um álbum, um álbum em forma de livro. Book, né? Lindo, lindo álbum. E caro, o casal investiu. E leva um tempo para você produzir um material como esse. 2 meses depois ele foi entregar o álbum no endereço. Aí quem atendeu foi a esposa. Aí ele disse, olha, vim trazer o material de vocês. Aí ela disse, olha, isso não é comigo não, é com fulano, acerte com ele. Aí ele achou estranho o jeito dela falar, né? Eu disse, bom, cada um tem seu jeito, né? Aí onde é que eu encontro ele? Em tal lugar. Ele disse, tá certo. Aí ele foi lá atrás do marido. E aí quando ele chegou lá, todo feliz, gente, depois de 2 meses. Olha, ficou pronto o álbum de vocês, está lindo. Aí ele, isso aí você não fez contrato comigo não, você fez contrato com fulana de tal. Aí meu irmão, peraí, o que está acontecendo? Ele disse, não, a gente já está separado. 2 meses. E eles se esqueceram do que prometeram um para o outro. Até que a morte nos separe. E ele teve que entrar na justiça, porque nenhum dos dois queria pagar. Então, gente, é assim que está o mundo. Mas eu queria, nessa manhã, falar um pouco sobre a nossa palavra empenhada com os nossos filhos. Amém? Vamos voltar um pouquinho para os filhos. Quantos sabem que os pais são os primeiros professores dos filhos? Né? Mesmo quando os pais colocam os filhos bem pequenininhos na escola, ainda assim, nós pais somos os primeiros professores dos nossos filhos. É com a gente que eles vão aprender sobre os aspectos da vida. É com a gente que eles devem aprender sobre caráter, sobre integridade, sobre honestidade. Gente, sabe com quem eu aprendi a ser uma pessoa íntegra e honesta? Sabe que não foi com Jesus, foi com meu pai. Eu vim de um lar muito simples, um lar pobre, um lar humilde, mas eu sempre digo para o pessoal, gente, eu cresci em cima de uma bicicleta. O transporte lá da minha casa era bicicleta. Meu pai levava a gente para os lugares de bicicleta. Mas o exemplo que eu carrego na minha vida, que me impactou desde criança, meu pai. Um homem para quem você pode entregar ouro em pó. Confia na palavra dele. Ele não mente, ele não fica com nada que não é dele. E foi ele que ensinou isso para a gente. E aí quando a gente chega na igreja, a gente vê, uau, Jesus é assim também. Então meu pai está fazendo igualzinho ao que Jesus faz. Amém? Minha referência de integridade e de honestidade eu aprendi antes de chegar na igreja, eu aprendi dentro de casa. Amém? É com a gente que os nossos filhos vão aprender a nunca mentir. É com a gente que eles vão aprender a sempre falar a verdade. E é com a gente que eles precisam aprender o que é uma palavra empenhada. Qual é o peso, qual é a responsabilidade de uma palavra empenhada. Amém, queridos? E sabe, as crianças, não é que você vai ficar ali, senta aqui Mariazinha, que hoje eu vou lhe dar aula de honestidade. Hoje eu vou lhe dar aula de sim, sim e não, não. Não, não é nada disso. As crianças aprendem muito mais pelo nosso exemplo, por aquilo que elas veem em nós, e elas vão fazendo o quê? Apenas copiando. Aquilo que o pastor estava falando ontem, Carlos Alberto, né? As crianças, elas tendem a ir nas pegadas dos pais. Imitando os pais. E é por isso que lá em Deuteronômio, abre a sua Bíblia aí rapidinho, que o relógio da igreja é filisteu. Deuteronômio... Alguém me ajuda aqui a abrir? Deuteronômio capítulo 6, versículos 4 a 7.
Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno, obrigada, querido, estarão no seu coração. Essas palavras que hoje eu te ordeno estarão no seu coração. Você as inculcarás a seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho e ao deitar-se e ao levantar-se. Então, o que Deus tinha em mente quando disse isso? Ei, você vai estar ensinando o seu filho o tempo todo. O tempo todo você vai estar ensinando. Mas é lindo quando Deus diz, estas palavras que hoje eu te ordeno, Deus não disse estarão na sua cabeça. Deus disse estarão no seu coração. Ou seja, não é uma palavra mais que você sabe só a nível de decoreba. Eu sei não sei quantos versículos. Não, é uma palavra que já está misturada na sua vida. Já desceu, está dentro de você. Você não precisa mais abrir Bíblia. Agora a Bíblia pode ser vista em você. No que você faz, na forma como você reage, nas suas decisões. E aí Deus disse, você vai ensinar seu menino quando você levantar, quando você estiver andando no caminho, quando você deitar. Você acha que Deus imaginava você correndo com a Bíblia atrás do seu filho? Vem cá, peraí. Você acordou, olha aqui o que o papai do céu diz. Aí vamos almoçar. Não, peraí, vamos almoçar não, peraí. Vamos ler aqui a Bíblia primeiro. Vai deitar, peraí, não, vamos. Não era isso que Deus estava pensando, não. Quando ele diz, você vai ensinar ao amanhecer, no caminho, ao deitar. Ou seja, papai e mamãe, vocês estão ensinando o tempo todo. Essa palavra precisa estar sendo vivida pelos pais. Amém? Não prometa o que você não tem intenção de cumprir. Não levanta uma falsa expectativa no coração dos seus filhos. Quantas crianças frustradas, porque o pai e a mãe abrem a boca para prometer coisas que eles mesmos não têm a intenção de cumprir, é só uma isca para o filho fazer alguma coisa que eles querem que seja feita. Né? Se esforça aí, rapaz, tira nota alta na prova. Se você tirar nota alta, eu vou levar você para o PlayStation. Aqui tem PlayStation? Tem. Aí o que esse pai está fazendo? Levantando uma expectativa no coração do filho. Uau, se eu me esforçar mais um pouco, o meu papai vai me levar para brincar lá. Então, deixa eu entender isso aqui direito. Aí o menino vai, se esforça, tira a nota alta. Aí, painho, consegui. Ele, legal, valeu. E aí, painho, vamos quando lá no PlayStation? Não, a gente vai ver. E essa história de a gente vai ver. O menino já cresceu, já está adolescente, já está rapaz, né? Eu acho que Deus está falando com alguém aqui, né? Com pessoas assim. E eu fico muito à vontade, porque eu não conheço a vida de ninguém. Deus só está dizendo nessa manhã para você, ei, leve a sua palavra a sério. Sabe com quem as nossas crianças precisam aprender sobre palavra empenhada? É com a gente. Se a nossa palavra não vale nada, queridos. A pior coisa é um filho dizendo, que minha mãe fala não se escreve não. Que minha mãe fala, ela fala, ela grita. Mas o que ela fala não se escreve não. Olha que descrédito, gente. Que descrédito. Se aconteceu algo, sabe, um imprevisto daquele federal que realmente não deu para você cumprir, então não bota para o esquecimento, chega lá para a criança, chega para o seu filho, explica o que aconteceu e pede perdão. E sabe, com tudo isso você vai ensinando. É com os pais que os filhos devem aprender o que é sim, sim e não, não. Amém? Meu filho hoje já é casado, eu sou avó, mas eu me lembro muito bem, quando o Lucas era criança,
E eu era uma mãe muito esmeradinha mesmo, de levar ele regularmente para pediatra, ver se o crescimento estava bom, se estava dentro do peso, tudo certinho. E, gente, eu me lembro, né, sentada na recepção do consultório da pediatra. Naquele tempo não tinha celular, né, para as crianças ficarem lá brincando no boca a boca, no... Então elas extravasavam toda a energia que elas tinham, né? E eu me lembro da pobre da recepcionista tentando ajeitar a recepção do consultório, e tinha uns meninos que eram meio encapetados mesmo. Assim, e eles quebravam os brinquedos, rasgavam as revistas, e ela ali, né, ia tentando ajeitar, e as mães sentadas, feitas umas pombas mortas. E às vezes tinha um lá que era bem daquele terremoto, e ela ficava: menino, sai daí! Não faz isso. Não me faça levantar daqui, viu? Ai, gente. Quando chegar em casa, eu vou falar tudo para o seu pai. E o menino não estava nem aí. Sabe por quê? Porque ele já sabia que a palavra da mãe não significava nada. E realmente, gente, não significava nada, porque nem levantar da cadeira ela levantava. O Lucas, ele tinha muita energia. Eu sempre conto as histórias do Lucas, né? Desculpa aí, gente, só tive um filho, então o protagonista das minhas histórias é o Lucas. E às vezes o Lucas aprontava de manhã, aprontava federal, porque criança apronta, quantos sabem? Aprontava federal. E às vezes nós estávamos em público e não tinha como corrigir o Lucas ali. Então só quero abrir aqui algumas caixinhas. Essa questão de corrigir filho. Nunca corrija o seu filho em público. Segura a onda. A Bíblia diz que correção é um ato de amor. A palavra de Deus diz que o pai que ama um filho, cedo o disciplina. O pai que ama o filho, então eu entendo que disciplina é ato de amor. Não é para você fazer seu filho passar vergonha na frente de ninguém. Não é para você constranger sua criança na frente de ninguém. Então não corrija seu filho em público. Amém? E às vezes nós estávamos em público, não dava para corrigir o Lucas ali, e eu dizia para ele: Lucas, em casa a gente conversa. Um outro detalhe: não cobre do seu filho o que você nunca ensinou. Se você nunca ensinou e ele fez uma coisa muito feia, não é a hora ainda da disciplina. É hora de, vem cá, deixa a mamãe ensinar uma coisa para você. Deixa o papai te ensinar uma coisa. Olha, não pode fazer isso por causa disso, disso, disso e daquilo. Tá certo? Tá bom. Vai fazer de novo? Não. Mas quantos sabem que eles vão fazer de novo? Então lá em casa, a primeira vez era a hora do ensino. A segunda era a hora da misericórdia. E a terceira, a varinha mágica entrava em ação. Aí o Lucas, né, fazia a segunda vez. Aí eu, menininho, venha cá. A mamãe já não ensinou isso para você? Por que você está fazendo ainda? Aí lembrava tudo de novo. Vai fazer outra vez, Lucas? Não, mãe. Eu disse, tá certo. Agora tem um detalhe. Se fizer outra vez, o que eu estava fazendo? Empenhando a minha palavra. Se fizer outra vez, varinha mágica entra em cena, tá certo? Tá certo, mãe. Mas quantos sabem que eles vão fazer outra vez? E muitas vezes, quando Lucas já estava na terceira, já tinha passado a fase da misericórdia, ele aprontava em público. E eu não ia corrigi-lo em público. E eu dizia, em casa a gente conversa. Ele já sabia o que era em casa a gente conversa. E, gente, isso podia ter sido de manhã. E a gente só ia chegar em casa à noite.
pois à noite Lucas ia ser disciplinado. Ai, mas irmã Zuleika, eu não sei fazer isso. Pense numa coisa que eu não sei fazer. Me dá uma peninha, me dá uma dó. Eu só sei fazer ali no auge, no negócio. Pois você está errando. Porque a Bíblia diz que disciplina é um ato de amor, não é um ato para você extravasar a sua raiva. Quando a gente disciplina um filho com raiva, a gente vai errar na medida. Não vai surtir o efeito que a disciplina deve surtir. Então, você precisa entender, disciplina é um ato de amor. Gente, dói mais na gente do que neles. Mas eu também sei que o meu Deus sabe mais do que eu. E se ele disse, Zuleika, disciplina, então Zuleika, mesmo doendo o coraçãozinho, a alminha da mãezinha, disciplina. E aí, muitas vezes, né, teve uma ocasião lá que Lucas chegou em casa dormindo, gente. E não tinha nada que acordasse aquele menino. Bateu um sono sobrenatural nele. Você acha que criança não é esperta? Criança é esperta. É. O carro balançou, o pai passou por quebra-mola, tirou do carro, subiu escada, botou na cama. Mas eu tinha empenhado a minha palavra. Aí, Lucas, se ele estiver assistindo isso. Acorda. Que foi, mãe? Lembra que eu falei que nós íamos conversar quando chegássemos em casa? Mãe, eu prometo, eu não vou fazer mais, mãe, eu prometo. Gente, não é assim? É tudo igual, só muda o endereço. Eles são lindos, fofinhos, maravilhosos. Mas se a gente der moleza, eles manipulam a gente. E é dentro de casa que eles precisam aprender. O que meu pai diz, ele vai fazer. O que minha mãe diz, ela vai fazer. Seja para qualquer situação. E aí eu falava de novo para ele, porque dura coisa, queridos, é uma criança ser disciplinada sem saber o porquê ela está sendo disciplinada. Então eu precisava lembrar a ele porque ele tinha aprontado de manhã. Eu disse, lembra que você fez isso, e eu já tinha falado com você 2 vezes para não fazer? Pois então agora, Lucas, você vai levar tantas. Ainda dizia para ele quantas ele ia levar. Não tinha raiva, não tinha nenhum sentimento ruim envolvido, doía mais em mim, mas eu sabia que aquilo era um ato de amor. Agora tem um detalhe, gente, varinha mágica funciona. Rapidinho, sabe? E isso rendeu para a gente um menino que se tornou um adolescente, e a gente não passou por aquela fase de aborrecentes, né? De um filho respeitador, de um filho que as pessoas sempre gostavam de estar com ele, sempre me pediam, Zuleika, deixa o Lucas ir lá para casa, porque sabe, queridos, tem muitos pais que infelizmente as pessoas amam eles, mas não querem os filhos. Porque quando diz, casal fulano vem para cá, chega, terremoto vem junto, né? Não vamos chamar a mão, porque senão tsunami vai vir junto, né? E com o Lucas não era assim. As pessoas gostavam de recebê-lo. Mas por quê, gente? Tem um ditado antigo que diz assim, o costume de casa vai à praça. E muitas vezes a gente quer cobrar um comportamento dos nossos filhos, né, do lado de fora, quando dentro de casa eles não experimentam isso. Então, eu queria que essa pergunta, né, ficasse soando no seu coração nessa manhã. Quanto vale a sua palavra? Você está com pendências com a sua família? Existe alguma coisa que você prometeu para sua esposa e você não cumpriu? Alguma promessa que você fez para os seus filhos e eles estão esperando até hoje? Ou algo que você falou para o seu marido que ia fazer e até hoje você não fez? Deus está esperando que a sua palavra se cumpra. Amém.
Você pode ficar de pé. Deus é bom. Aleluia. Pai, nós te louvamos pela tua palavra. Ela é mais doce que o mel, mas ao mesmo tempo ela é carregada de poder. E ela não volta vazia. Ela prospera para aquilo que ela foi enviada. Pai, eu oro para que a sua palavra, ela não tenha entrado apenas como uma simples ministração, uma palavra que foi boa, mas que quando as pessoas entrarem no carro, elas nem se lembrem mais. Mas ao contrário, Pai, que através do teu Espírito essa palavra fique queimando no coração de cada um. E o Senhor fique lembrando a eles. Cumpra a sua palavra. Cumpra as suas promessas. Que como filhos amados teus que nós somos, que Jesus possa ser visto em nós, dentro da nossa própria casa, no nosso relacionamento com os nossos filhos, com o nosso cônjuge, que Jesus seja visto em cada um de nós, através do nosso caráter, através das nossas atitudes, através do nosso comportamento. Que a nossa casa realmente esteja solidificada nos princípios da tua palavra. Que Jesus esteja sendo o construtor do nosso lar. E assim, Pai, nós estaremos protegendo a nossa casa. A sua graça nos cobrindo, guardando a nossa entrada e a nossa saída. E a nossa vida alinhada com os céus. Eu oro por isso, Pai. Protege os lares aqui constituídos. Protege a descendência dos meus irmãos, os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos. O Senhor não nos deu filhos para a perdição. O Senhor nos deu filhos para cumprir histórias, para cumprir lindas histórias, para cumprir lindos propósitos. E ajuda os pais que estão aqui, Senhor, a serem um instrumento do Senhor, para guiarem essas crianças no caminho que o Senhor tem preparado para elas. E nenhuma delas se perderá. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Eu queria que você fechasse seus olhos, curvasse a sua cabeça. Aleluia. Nós estamos finalizando uma temporada, uma conferência de família. E ninguém constituiu uma família para ser infeliz. Ninguém constituiu uma família para viver aos trancos e barrancos. Mas só existe uma possibilidade para nós que ainda vivemos aqui nesta terra, de termos uma família estruturada, é quando nós temos Jesus dentro dela. E quando eu falo de Jesus dentro dela, eu estou falando Jesus no coração dos membros dessa família. Eu não estou falando de religião, eu não estou falando de ritos religiosos, eu estou falando de um relacionamento com Jesus. Porque, queridos, quando Jesus entra na vida de um homem, no coração de um homem, no coração de uma mulher, esse homem muda, essa mulher muda. E quando a gente muda como pessoa, a gente automaticamente começa a mudar no nosso relacionamento com as pessoas. E é por isso que eu queria te dar a oportunidade de, nesta manhã, talvez você venha de uma família de crentes, de pessoas que já servem ao Senhor Jesus, mas você mesmo, você nunca tomou essa decisão de você como indivíduo, de você como pessoa, receber Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Convidar Jesus para entrar na sua vida. E nós queríamos te dar a oportunidade nessa manhã. Tem alguém aqui que quer dizer: Jesus, entra na minha casa, entra no meu coração, entra na minha vida? Tem alguém aqui que quer tomar essa decisão hoje? Se eu só queria que você levantasse uma das suas mãos
Nós vamos orar por você. Essa é a decisão que muda primeiro a nossa vida, depois muda a nossa família e só muda para melhor. Tem alguém aqui? Seu tempo, sua oportunidade. Se há, só faz assim com a sua mão e nós vamos orar por você. Todo mundo salva? Tem, estou vendo ali, 2 mãos. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. É a decisão mais preciosa que vocês podem tomar nessa vida. Tem alguém aqui que já nasceu de novo, mas por alguma razão você se afastou do convívio da igreja? Você deixou de congregar? Mas você sabe que não tem nada lá fora para você. Seu lugar é na casa de Deus, junto com a sua família, junto com os seus irmãos em Cristo. Tem alguém aqui nessa manhã, nessa condição, e você quer voltar para casa hoje? Você já é filho, você só estava longe, mas você quer voltar para casa hoje? Tem alguém aqui? Seu tempo, sua oportunidade. Alguém nessa condição? Aleluia. Deus é bom. Eu queria chamar esses 2 queridos que levantaram a mão recebendo Jesus hoje. Não deixa eles virem sozinhos, não. Alguém vem com eles. Que coisa maravilhosa, que tempo maravilhoso. Tem um milagre acontecendo aqui, gente. Deus é bom demais. Glória a Deus. Glória a Deus. Vocês sabem que o céu está fazendo festa agora? E eu acho que a gente devia fazer também. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é muito bom, gente. Glória a Deus. Seja muito bem-vindo, meu querido. Seja muito bem-vinda. Como é seu nome? José Carlos. Samaritana? Samaritânia. Eu acho que seus pais andaram lendo a Bíblia. Acho que já. Sejam muito bem-vindos à casa de Deus, à família de Cristo. Vocês têm uma família natural, mas existe uma família que é muito real na terra, que é a família de Deus, e uma parte dela está aqui hoje, nessa manhã. Olha como a família de vocês é grande, seus irmãos em Cristo, tá certo? A oração da salvação, ela é individual. Vocês é que confessam Jesus como Senhor e Salvador, mas eu posso ajudar vocês a fazer isso. Então eu queria que vocês fechassem os olhos e repetissem assim comigo e dissessem: Senhor meu Deus, eu ouvi a Tua palavra nesta manhã, e eu reconheço que a Tua palavra, ela é a verdade, e com fé no meu coração, nesta hora, eu reconheço Jesus Cristo como meu Senhor e o meu Salvador. Agora mesmo, eu me entrego completamente a Ele. Abro o meu coração e digo: entra, Jesus, na minha vida. Seja o meu dono, seja o meu Senhor. Obrigado, porque agora mesmo um grande milagre está acontecendo dentro de mim. Eu estou me tornando morada do Teu Espírito Santo. E por isso agora mesmo eu posso Te chamar de meu Pai. Obrigada, Senhor. Amém. Deus é bom. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo.